E essa ideia aí de fundar os Corsários, né? Foi uma união de times, de vários times, como é que foi? Explica pra gente. Sim, o Corsário surgiu de uma ideia de hoje o nosso técnico principal, o Thiago Ururahi, ele surgiu na sala dele, em que existiam vários times aqui no ABC, o Mauá Black Bears, Santo André Werewolves, Mauá White Horses, e só que algumas, como posso dizer, algumas rivalidades não deixavam que o esporte se consolidasse forte na região. Então ele, com alguns outros jogadores, tiveram a ideia de criar um time único, um time que representasse toda a região, né, no esporte, no Campeonato Paulista, se possível nos campeonatos nacionais, e foi aí que surgiu na época o ABC Corsários. Né? Fui um dos jogadores convidados pelo técnico. Até então você não jogava? Não, jogava no Mauá Black Bears. Mas assim, até então, depois dessa ideia aí que começou mesmo firme. Isso, a ideia principal foi sair do amadorismo. A ideia principal foi trazer um time que se montasse numa infraestrutura profissional, para que pudesse fazer frente a times da capital que existiam há muito mais tempo na época. Aqui em São Bernardo, eu acho que como em todo o Brasil, o futebol americano não era jogado como de fato é. O que era feito, hein, Thiago? Há 6 anos atrás, quando eu comecei a jogar, não se tinham equipamentos no Brasil. Não tinham ombreiras, não tinham capacetes, tá? Os que tinham eram importados. Hoje ainda nós não temos nenhum fabricante nacional de capacetes, somente de ombreiras. Então nós jogávamos sem equipamentos. Mas em questão de regras, elas eram idênticas. Existem 2 tipos de regras, que são as regras da NCAA, nós chamamos NCAA a sigla, que é faculdades e demais instituições. Nós utilizamos essas regras. E as regras da NFL, que é a National Football League, que são os profissionais. Essas são regras que são mais diferenciadas, que realmente contemplam atletas de alto rendimento. Então nós não enquadramos ainda nesse patamar. Então utilizamos as regras da NCAA, que são de faculdades, de escolas, de times amadores. A torcida dos times tem uma rivalidade igual ao dos times de futebol? A Ingrid quer saber. Isso é uma das coisas que eu acho mais interessante do futebol americano. Rivalidade é óbvio que você vai sempre torcer para o seu time, né? E consequentemente quer que ele ganhe. Mas não existe uma rivalidade, por exemplo, entre torcidas de futebol que não se podem cruzar na rua. Inclusive as nossas arquibancadas, elas são mistas, não existe divisória. Ah, então não é igual ao futebol. Não, isso é uma cultura que nós trazemos dos Estados Unidos justamente para mudar uma visão do brasileiro em que torcidas rivais não podem se cruzar na rua. Muito pelo contrário, né? Rivais somente o time dentro de campo. Muito bom. Nós temos atividades com times, por exemplo, com times que nós somos rivais aqui pela regionalidade, como o Cougars, Ribeirão Pires, o Vikings, né? Agora o time novo de Adema. Então isso não vai, por exemplo, um jogador do Corsários não pode cruzar com um jogador, muito pelo contrário. Eles se cumprimentam, eles são amigos, um é amigo do outro. Sai, conversa, não tem... Só dentro de campo. Apito final, acabou. O que acontece dentro de campo fica dentro de campo.